Jesus quer nos ensinar no dia de hoje que nós não devemos permitir que outras pessoas nos impeçam de fazer a vontade do Pai. Meu irmão, minha irmã, eu convido você a estar comigo nessa meditação diária da Palavra de Deus para que compreendamos o porquê que Jesus quer nos ensinar isso tão importante na nossa vida. Então eu já convido você a pegar a sua Bíblia e a invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Mas antes disso eu quero me apresentar para você. Para você que não me conhece, me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo e tenho a graça de servir na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, pertencente à Arquidiocese de Natal. Então vamos invocar sobre nós o poder do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, mais uma vez te clamamos, te rogamos, te pedimos o teu Espírito. E ajuda-nos, Senhor, a entender a tua palavra. Nos ajuda a entender o que queres de nós no dia de hoje. E que tua palavra possa nos impulsionar a fazer aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Que Nossa Senhora e São José possam interceder por nós no dia de hoje. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, é importante que nós entendamos que o evangelista Lucas, ele está nos apresentando aquilo que está acontecendo no decorrer da viagem de Jesus até Jerusalém. E hoje a liturgia quer nos apresentar um texto belíssimo, que é a continuação daquilo que vimos ontem. E o texto que vamos meditar hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 31 ao 35. É interessante que, ainda dentro desse translado de Jesus a Jerusalém, o versículo 31 vai nos apresentar que alguns fariseus avisaram a Jesus de que Herodes queria matá-lo. Veja bem, é importante que aqui é bem provável que Jesus esteja na região da Pérea. Pérea era a região onde Herodes governava. Então era localizado a leste do Rio Jordão. Então nessa ocasião, alguns fariseus chegam para Jesus para avisar que Herodes queria matá-lo. Veja, observe que aqui nós vemos que acontece uma situação na qual quer impedir Jesus de fazer a vontade do Pai. Então, por essa razão, Jesus vai responder da seguinte forma no versículo 32. E de dizer a essa raposa: eis que eu expulso demônios e realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terei consumado. O que é que Jesus está querendo dizer quando ele responde dessa forma? Primeiramente, ele chama Herodes de raposa. Por que Jesus utiliza essa imagem para identificar Herodes? Justamente por causa da astúcia de Herodes. Meu irmão, quantas pessoas, e aqui eu quero trazer essa palavra para a nossa vida, quantas pessoas são astutas e querem muitas das vezes nos impedir de fazer a vontade do Senhor? Veja, a gente pode aplicar isso em muitas áreas da nossa vida. Se a gente for pegar isso para aplicar dentro da nossa família ou dentro de um matrimônio, quantos matrimônios, às vezes, pessoas que aparecem para destruir matrimônios, são astutas, são como raposa, que querem impedir de que a vontade de Deus seja realizada. Isso a gente vê no contexto atual. Quando a gente fala de matrimônio, quando você fala que o matrimônio apenas a morte separa, isso é algo que causa impacto para muita gente. Quando você diz que na hora do casamento você deve se casar sem ter relações sexuais, isso para nosso tempo, isso é algo absurdo. Ou seja, pessoas, ideologias que muitas das vezes querem impedir da vontade do Senhor ser cumprida. Agora,
isso não impediu Jesus de fazer aquilo que o Pai desejava. Então veja, aqui a gente já pode extrair para a nossa vida a principal lição que o texto bíblico quer nos ensinar hoje. Nós não podemos permitir que outras pessoas nos impeçam de fazer a vontade de Deus. Veja, quantas pessoas hoje que são impulsionadas pelo maligno querem fazer com que outras pessoas se desviem do caminho de Deus. E nós precisamos ter cuidado com isso. Eu acho interessante que eu me lembro muito de São Padre Pio de Pietrelcina. Ele vai dizer que o demônio, ele é astuto. E Jesus, quando ele chama Herodes de raposa, atribui essa imagem de raposa a Herodes, está chamando de Herodes de astuto. Então veja, quantas pessoas hoje são astutas, são espertas do ponto de vista de querer fazer outras pessoas caírem no pecado. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos não permitir que essas pessoas nos impeçam de trilhar, de seguir os caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o texto vai continuando, onde Jesus vai dizer que é necessário que ele prossiga no caminho, pois não convém que um profeta pereça ou morra fora de Jerusalém. E aí logo em seguida, no versículo 34, a gente tem o quê? A gente tem um lamento de Jesus por Jerusalém. E o texto vai dizer o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir teus filhos, como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, mas não quisestes. Veja, Jesus aqui está lamentando porque Jerusalém não aceitou e não acolheu a mensagem de Jesus, a proposta de vida de Jesus. E quantas pessoas hoje também não acolhem a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que quando Jesus diz aqui, quantas vezes quis reunir teus filhos, ou seja, quantas vezes Jesus esteve em Jerusalém pregando, anunciando a boa nova, e Jerusalém não acolheu a palavra de Deus. Meu irmão, é tão difícil a gente pregar hoje, porque quando a gente anuncia a palavra, vai de contrapartida ao mundo, às ideologias que o mundo prega. Então veja, se nós estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor, é necessário que nós não permitamos que ninguém nos impeça de fazer a vontade do Pai. E é interessante que essa palavra, ela nos encoraja para que a gente imite Jesus, para que a gente não deixe as dificuldades da vida, os percalços, as situações na qual muitas das vezes quer nos impedir de fazer a vontade do Senhor. Então nós não podemos permitir que outras pessoas ou que outras situações nos impeçam de ser fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nesse dia, meu irmão, esta palavra fecunde o teu coração. Essa palavra impulsione você a querer dar um passo a mais, a querer adiantar mais no processo de santidade. Então que Jesus, por meio desta palavra, está nos ensinando. Nós não podemos deixar e nem permitir que outras pessoas nos impeçam de ir para o céu. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus cuide da tua casa, que Deus cuide do teu ministério e que abra o coração para entender a poderosa palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.